Eu tinha visto um vídeo na internet do Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, Neto, né? Que se auto-intitula o craque Neto. Craque, nunca foi. Fazendo festa, né? Saiu o sorteio da Copa do Brasil que o Corinthians vai pegar o América. Com esse futebol, o Corinthians tem bola pra eliminar o América Mineiro? América Mineiro, lembrando, rodada passada, ganhou do Corinthians. Umas duas Copas do Brasil para trás, eliminou o Corinthians em Copa do Brasil também, né? Cada jogo tem a sua história. Se bem que o Corinthians na Copa do Brasil passado foi vice-campeão por um pênalti, na decisão por pênalti, vai lá, não podia ter sido campeão, mas não foi. Há um bom tempo não é. O Corinthians foi para o Equador com a seguinte missão: vencer o Del Valle. E se caso vencesse, iria para o jogo contra o Liverpool do Uruguai. Também só vencendo, o Corinthians dependeria só de si para se classificar. O Corinthians entrou com esse cenário, por mais que tinha aquele sentimento catastrófico, ah, meu Deus do céu, o Corinthians pode cair fora, mas era alcançável. Era o Corinthians jogar bola que dá. O Corinthians é mais fraco que Argentino Júnior? O Corinthians é mais fraco do que Independiente Del Valle? O Corinthians é mais fraco que o Liverpool do Uruguai? Então, se eu não... Eu acho que eu não sou a pessoa mais, sei lá, mais certa para poder responder isso. Acho que os resultados mostram, né? O Corinthians conseguiu, em primeira fase de Libertadores da América, num grupo fraquíssimo, o Corinthians conseguiu ser eliminado. O Corinthians conseguiu a proeza de conseguir ser eliminado da Libertadores da América. E num jogo decisivo, que o Corinthians só dependia de si, classificar, era só vencer e ir para Itaquera e vencer do Liverpool do Uruguai. Não vence, perde. Perde por 3-0, 2 gols de Royos e 1 de Sornosa, e não joga bola alguma. Roger Guedes, aos 25 do segundo tempo, aos 25, chutou a primeira, a única bola ao gol, com relativo perigo do gol pro Del Valle. O Corinthians não produziu nada. Se não fosse o Cássio, foi 3-0. Se não fosse o Cássio, seria mais. Então, o problema é o time, é o técnico. Tem que mandar o Cuca embora. Tem que mandar Lázaro embora, o interino Danilo embora. Traz quem? Foi escutar a fiel torcida. Será que eu posso trazer o Luxemburgo? Sim, ele pode trazer. Ele vai domar as feras. Que feras? Não vejo. Eu vejo apenas Cássio com muitos e muitos milagres. Para não ser mais vexatório, o Corinthians era para ter voltado com 5 gols levados na mala. No mínimo, chutando baixíssimo se não fosse o Cássio. Roger Guedes, que é muita ligação direta para ele resolver sozinho. Yuri Alberto é um acumulado de nada. Ele é bom para aparecer nas fotos ao lado do Roger Guedes. Só. Um barãozinho por mês na conta e não joga nada. Estranho. Jogo decisivo e o Corinthians foi passivo. Jogo decisivo e o Corinthians não fez nada. Estranhamente não fez nada. Foi a altitude, foi a pressão da torcida. A altitude de Quito, na grande Quito, não foi exatamente na cidade de Quito, não foi no estádio, no Atahualpa, estádio que até a seleção do Equador manda, estádio pequenininho foi. O Corinthians não, se bobear, a torcida que fazia mais cantoria, pressão, era a torcida do Corinthians. E o que acontece?
Corinthians não jogou, nem pra torcida que foi ao estádio. Pressão não tinha. A altitude não era tão assustadora igual as que acontece na Bolívia. O Corinthians, acho que qualquer coisa hoje foi adversário pro Corinthians. E o principal adversário do Corinthians, o próprio Corinthians. Refém das suas limitações, das suas deficiências técnicas, do seu pragmatismo de pegar a mesma formação que superou o Atlético Mineiro no tempo normal e nos pênaltis, foi jogar com a mesma escalação contra um Del Valle. Que eu achei que seria, acho que até errado isso, porque Del Valle só foi com um centroavante, que era o Royals, que fez 2 gols. Ele sozinho no meio de 3 zagueiros do Corinthians. Bruno Mendes, Gil. E o time não fazia nada. É complicado. Ele sozinho fez gol em cima dos 3 zagueiros do Corinthians. Então é bem... É bem complicado. Tinha citado Bruno Mendes, Gil centralizado e o Murilo. Tava esquecendo do Murilo, mas... tipo assim, todos foram culpados. Apagão geral. Todos os gols, eu ia falar, cada gol do Del Valle, os 3 foram igualzinhos, foram iguais. Zaga postada, parada, Del Valle entrando, envolvendo, tocando bola, limpando os 2 gols do Royals. O primeiro que a bola foi alçada, ele meio que bateu, a bola pingou e ele de prima bate. O outro gol do Royals, ele limpa e chuta seco no canto do Cássio. Então, aí foi coroado no segundo tempo o 3º gol. A lei do ex se fez presente. Gol de Júnior Sornosa. Ex-Fluminense, ex-Corinthians, ex-tudo. Mas, lembrando até o ex-futebol que um dia o Corinthians já apresentou. Então, como eu tinha citado também, um dos erros, eu acho, foi a sucessão de erros. Luxemburgo entrar. Acho essa escalação, ou pelo menos essa formação 3 zagueiros, ganhei do Atlético. Vou conseguir ganhar do Del Valle. Eu acho que o Luxemburgo não conseguiu fazer nem a leitura da própria escalação do adversário. Como é que eu entro com 3 zagueiros, sendo que o cara tem um atacante só? 3-1 e não deu conta? Sério? Será que já não tá no momento de Fagner? Tchau. Gil, tchau. Eu falo até do elenco, não entrou, mas até faz parte do elenco. Fábio Santos, acho que tchau. Não, já deu. Tem que saber fazer a hora da ruptura. Muitos desses jogadores do Corinthians, estamos em 2023, foi destaque em 2015, 2012. Estamos em 2023. Uma década se passou. E o Corinthians não... O Corinthians, acho que o retrato do Corinthians atual é parado no tempo. Então essa eliminação é mais um carimbo na testa do corintiano, não em sua totalidade, mas naquele corintiano que muitas vezes não olha para dentro de si para reconhecer os erros, mas gosta muito de apontar o dedinho para erros do adversário. Esse é o ponto que eu quero dizer. Somente o meu time tem tal título, o seu não tem. Eu sou isso, eu sou aquilo, você não é. É a mesma coisa de você fazer um monte de sujeira e varrer debaixo do tapete e apontar a sujeira do vizinho. Eu sou, você não é. Eu tenho, você não tem. Esse é o retrato do Corinthians. E o Luxemburgo, eu acho, no meu modo de ver, cagou também na formação. Uma coisa é Atlético Mineiro, com a forma que tinha que jogar. Como é que você joga um time adversário com um centroavante, você jogar com 3 zagueiros? O Corinthians ficou com 3 jogadores inúteis. O meio campo já não criou. Maicon, uma figura pavorosa. Acho que foi no segundo gol que o Royals limpou. Ele ficou parado. Sabe aquela coisa? Ele só virou assim. Parecia um boneco de posto. Ele virou, todo durão. Ele limpou e chutou no canto. O Maicon só conseguiu cobrir o campo de visão do Cássio, que nada pôde fazer com um chute forte. Todos esses gols do Corinthians foram gols que, como eu citei, o exemplo do Maicon, que só ficou olhando. Fausto Vera e Maicon, sinceramente, os dois não casam bem. Então o Corinthians não teve poder de criação e não teve poder de marcação.
Então estamos falando de um time com 3 zagueiros nulos. Nenhum jogou bem, né? Toda vez que foram agredidos, foram sufocados, espanaram. Todos. Murilo, que dizem que não é a revelação. Eu acho o Murilo até um bom valor. Ele se impõe pelo físico forte dele, mas eu acho ele muito meio bobão, muito atrapalhado, estabanado. Que nem o Cássio. O Cássio deu uma dura nele. Aí ele ficou meio bravinho também, quis retrucar com o Cássio. Murilo, quem é você para retrucar com o Cássio? Cássio, você. Eu falando em distância, não de altura física, mas distância na história do Corinthians. Quem é você, Murilo, na fila do pão para dizer um ai pro Cássio? É o Cássio gritar com você? Você baixa a cabecinha. Sim, senhor, desculpa, errei. Já tá começando errado, Murilo. Né? Que é dito o, entre aspas, o melhor da zaga. Bruno Mendes, Gil. Sério, Gil ainda é zagueiro titular do Corinthians. Luxemburgo teve peito ou não de ainda ter Fagner como titular? Ah, mas o reserva é pior. Fagner como titular? Sério? Não, porque ele é vibrante, ele é o corintiano dentro de campo. Sério, não, ainda 2023 ainda tem que ouvir isso. Porque ele é corintiano, porque ele é o representante, ele é como fosse eu dentro de campo. Sério, velho. Como eu sempre digo, sou torcedor do Palmeiras. Uma coisa que eu não levo como relevância, eu gosto de fulano de tal porque ele torce pro meu time. Eu gosto dele porque ele joga bem. Que nem uma situação, Rafael Veiga. Gosto muito dele no Palmeiras porque ele joga muita bola. Bola parada, 1-2, ele chama o jogo, não se esconde. E um adendo a mais, ele é palmeirense. Tem muito torcedorzinho que fala, ele é o representante da Fiel. Ele é o corintiano em campo. Isso serve também pro palmeirense, que também muitas vezes fala isso. O São Paulino também fala isso. Mas tem muito jogador que tá com cartaz em campo. Eu sou aguerrido. Eu sou o torcedor corintiano dentro de campo. Balela. Ser torcedor é na arquibancada. Detalhe de torcedor na arquibancada. Acabando o jogo do Corinthians, já tinha torcedores que já tinham saído da arquibancada e tava ali na zona mista quase entrando em campo. Torcedor com uniforme de organizada. Pode-se isso? Eles iam fazer o que lá? Ia falar amistosamente? Boa noite, nobres cavalheiros. O que aconteceu dentro do gramado? Deu uma infelicidade? Não deu pro nosso Coringão ganhar? Eles não iam fazer isso. Se não fosse a polícia para intervir e botar eles de volta para a arquibancada, ia dar merda. É complicado. É muito complicado. A situação do Corinthians. Essa bolinha do Corinthians, era só ganhar. E o Corinthians tinha bola pra isso, caramba. Como é que joga tão bem contra o Atlético Mineiro? E não, quer dizer, o Corinthians não jogou mal. O Corinthians não jogou. Uma coisa é jogar bola jogando mal. Não, o Corinthians não joga. Não jogar é pior do que jogar mal. E esse foi o Corinthians. Aceitou a derrota. Então, foram 3 gols. Corintiano, fique feliz. Corintiano, 3-0, mas tá bom demais 3-0. Pelo que o Corinthians não jogou. E o Del Valle é muita empolgação. O Del Valle. Não, e detalhe, muita gente vai falar, mas foi 3-0 na altitude. Se o jogo fosse em Itaquera, ia ser a mesma coisa. Ia ser muita bola, o Cássio salvando. Não sei se ia ser 3-0, mas 1-0, 2-0 ia ser. Tamanha passividade do time do Corinthians. É Cássio salvando, Roger Guedes sozinho, tentando fazer a função de muitos. Fagner atabalhoado, já sentando o cacete na primeira bola, aos 10 segundos. Yuri Alberto, barata tonta, omisso. Quando ele tenta, ele não consegue fazer nada. Quando não tenta, fica parado com a mãozinha na cintura. Então, e veio a peso de ouro. O Corinthians fez acordo até com o demônio para poder... Se livrou um monte de moleque bom da base para trazer ele pro Corinthians. Nada produziu. Então, vive de gols pontuais. Aí chega num clássico, faz o gol. Tá vendo? Yuri Alberto é bom demais. Não consegui ver ainda. Estou no aguardo. Como eu tinha falado, o Roger Guedes foi o único que salvou. Já ia passar em branco. Renato Augusto. Foi meio que contaminado pela ruindade. Eu tentei falar outros termos, a deficiência técnica,
a falta de poder de fogo, a ruindade do time do Corinthians. Acho que a gente tem que usar termos corretos, né? Ou pelo menos os termos que se cabem nesse momento. Então, Corinthians que? Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar o América Mineiro. Não sei. Eu ainda, quem viu o meu vídeo passado, eu ainda sustento que o Corinthians ainda passa. Porque todo jogo é um jogo, né? Mas Campeonato Brasileiro, uma posiçãozinha para poder entrar no Z4. Você acha que o Corinthians tem peito, tem força de se entrar no Z4, passar várias rodadas, consegue sair? A lama, a água começar a bater na bunda, eles vão ter peito e futebol para sair? Acho muito difícil. Continuo com o meu discurso. Não acredito que o Corinthians venha a cair. Vai passar muito perigo o Corinthians, pela fraqueza do time, pela ruindade do time. Acredito que não cai, porque existe muita coisa ruim ainda. Existe Cuiabá, existe Vasco da Gama, existe Goiás. É pouca vaga para muito time ruim. O Corinthians só é mais um dos times ruins. Só que o Corinthians tem um pouco de valores individuais que faz o Corinthians engrenando ou ajustando um time, consegue o Corinthians ser meio de tabela. O que não é nada bom pro Corinthians. E tanto que estamos falando de Corinthians, né? Se ficar em meio de tabela tá bom demais. Então, por isso que eu falo. Ficar só batendo no peito, dizer Corinthians, bicampeão do mundo. Eu acho um argumento super engraçado do corintiano falar o Palmeiras é bi-rebaixado, sendo que o Corinthians já foi rebaixado. Quer dizer que o cara é doido, tipo, eu fui rebaixado também, mas você foi 2 vezes, então você é pior do que eu. É um discurso tão infantil, é o tão você querer olhar pro outro que olhar pra si. Então, vê hoje a diferença que está o Palmeiras hoje do que está o Corinthians, né? E muitas vezes o torcedor que fica arrotando coisas do passado e hoje está na merda, é por isso. É a torcida, é dirigente, é jogador, é uma simbiose, é uma junção de tudo. Então, não generalize, não fala que todos os corintianos são isso, que eu conheço corintianos que são diferentes, de pensamentos e atitudes diferentes, mas tem uma parcela também que age dessa forma, né? Quando começa muito a apontar dedinhos, eu sou isso e você não é, a gente vê como é que é isso. E a gente pergunta, e como é que tá o presente? E aí, vai ganhar o quê? Não vai ganhar. Situação corintiana. O grupo do Corinthians fica com Del Valle com... O Del Valle vai para 9 pontos. Não, o Del Valle continua com os 9 pontos, né, porque venceu. Quem pula para 11 pontos na liderança é o Argentino Júnior, com 11 pontos. O Del Valle fica com 9. O Liverpool fica com os mesmos 4 do Corinthians. O Corinthians também fica com 4 pontos. Então fica 11, 9, 4, 4. Fica Argentino Júnior, Del Valle, Corinthians e Liverpool. O Corinthians ainda pode, nossa, é vexaminoso, se é que existe essa palavra. O Corinthians vai jogar contra o Liverpool em Itaquera valendo um empate para poder ir para um mata-mata ou um playoff contra os segundos de algum grupo da Sul-Americana, para ver se consegue ir para o mata-mata da Sul-Americana. Porque o Corinthians conseguiu vexame, humilhação e freguesia contra o Del Valle de ser eliminado. Isso a gente não pode apagar, né? Obrigação do Corinthians, assim, mesmo que esse time limitado e fraco, era se classificar. Não se classificou. E não vamos tampar o sol aqui, que não sei o que. Porque você tá falando que é obrigação? Porque é obrigação, caramba. Pega a história do Argentino Júnior, pega a história do Del Valle, do Liverpool, do Uruguai. O Corinthians não tá acima deles? Ou tá se acostumando a conviver na merda? Ser eliminado num grupo fraco, numa Libertadores, tá normal. Pra você tá normal? Se tiver, beleza. Então o Corinthians, que na última rodada vai jogar com o Liverpool, se empatar, continua em terceiro e vai lá para um playoff, assim, um mata-mata contra o segundo do grupo da Sul-Americana, para poder ir para outra fase, para as oitavas da
da Sul-Americana. Muito pouco, pelo que o Corinthians almejava, né? Então, Libertadores perto do rebaixamento, eliminação de Libertadores, brasileiro, zona do rebaixamento, Libertadores eliminado, vai tentar uma vaguinha em Sul-Americana. Copa do Brasil, é a chance do Corinthians de querer ser campeão. A chance plausível. Passa do América, tem um Palmeiras e São Paulo. Ou São Paulo. Não sabemos. Bem complicado, Corinthians. E por culpa de você, Corinthians, né? Você se permitiu entrar nessa situação. O Argentino Júnior lidera a chave porque ganhou no último minuto, aos 90+5, ganhou do Liverpool de 2-1. O jogo foi em Buenos Aires, na Argentina. Tava 1-1, o Liverpool tava 1-0, tomou o empate, mas depois tomou a virada, né? O Corinthians era pra estar em último, né? Putz, como eu torci. Mas não deu. Então, Corinthians. Independiente Del Valle 3, Corinthians 0. Corinthians eliminado da Libertadores da América. Podemos usar os adjetivos vexame, usar a eliminação, podemos usar falta de empenho, jogadores acomodados, jogadores que nem vai estar mais vestindo a camisa do Corinthians, ainda estão, ou muito por complacência da diretoria, da torcida, né? Vocês não podem falar dos nossos ídolos que já ficou no passado. Gil, um grande zagueiro, no passado. Fagner, no passado. Fábio Santos, no passado. Mas ainda vão viver disso, né? Então, enquanto ainda a graça ainda é falar o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, eu tenho, você não tem, o Corinthians vai chegando ao fundo do poço e vai cavando. Cavando. E nisso, quando você cava, o que você encontra? Vexames e eliminações para equipes fracas, inexpressivas. Corinthians, você é freguês do Del Valle. Sim. E essa vitória do Del Valle por 3-0 foi no Equador. Podia ser em Itaquera, podia ser em Marte, Vênus. Não importa o estádio, não importa nem o planeta. O que importa, Corinthians, você tem que revisar muita coisa. A começar por quem? Primeiro pelo torcedor, passando pela diretoria, passando pelo próprio time. Então, porque não é o tal do time dos mosqueteiros, um por todos e todos por um, e que então que todos mudem. Que desse jeito que tá, quem vai estar sorrindo é o palmeirense. É o São Paulino, é o santista, é o flamenguista, que o corintiano só resta frustrações, lágrimas e decepções.